Hoje nós conversamos aqui diretamente de Teresina. Nesta quinta-feira, logo após o programa, eu tenho uma palestra no Liceu Piauiense para jovens, estudantes que em breve prestarão vestibular. E ontem, lá na Universidade Estadual do Maranhão, fiz uma videoconferência para mais de 30 cidades, para mais de 1.000 professores, estudantes de filosofia em diversos locais do país. Um dos temas tratados lá em São Luís é o tema da nossa fala de hoje, aqui neste programa de rádio, que excepcionalmente está sendo gravado para o site Só Filosofia. Bem, numa época em que se trata tanto de questões relacionadas à política, no ano político eleitoral em que vivemos, e no qual as coligações, as conversações são uma das tônicas, há elementos que nós podemos considerar. Um desses elementos é a ausência da conversa, o lapso, a falta da comunicação. Em cada pessoa é provável que nós tenhamos elementos que não têm uma conversação direta entre eles. Muitas vezes, até indiretamente, essa comunicação não ocorre. Um exemplo prosaico que nós podemos falar é quando, por exemplo, a menina chega para o rapaz e pergunta durante o namoro se ele a ama. O rapaz diz que sim. Então a moça diz: olha, então me diga por que você ama. E ele não sabe às vezes explicar. Isso pode ocorrer, entre outras coisas, porque às vezes o tópico emoções não está ligado diretamente ao tópico raciocínio. Os dois não conversam. Então o coração pode sentir, mas a razão não sabe explicar. Não há um vínculo, diferente do que ocorre com pessoas que sabem perfeitamente dizer por que amam, os motivos, as causas, as razões, enumeram e citam tranquilamente. Bem, há muitos fatores assim de não conversação dentro de uma pessoa. A questão é que, dependendo do que ocorre, esses fatores que não conversam são instados a fazer uma conversação. E isso pode ocorrer por coerção, por uma situação na qual a proximidade se dê, independente de qualquer fator. E o que decorre daí pode levar a manifestações curiosas. Por exemplo, às vezes há uma conversação na qual, aliás, uma aparente conversação, porque de fato não ocorre o que se passa. Um não, de fato não está falando com o outro. Há uma emissão de sons, de sinais que não são recebidos pela outra parte. E dependendo do emaranhado de coisas relacionadas, isso pode caminhar perfeitamente bem, até gerando a impressão de que se deu uma espécie de conversação. Outras vezes há choques nos quais gritos de cada lado, anúncios de cada lado dão a impressão de uma comunicação, mas ela não existe. E há outros fatores ainda, além desses, como efeitos tangenciais, nas quais a proximidade entre duas comunicações que não geram uma conversação se deslocam para outras áreas, gerando uma terceira ou quarta coisa, uma mescla na qual muitos apressadamente podem entender e interpretar como sendo uma decorrência de uma conversação genuína na qual houve uma troca, quando o que houve foi um fenômeno de deslocamento. Enfim, mas o que é essencial nisso que estamos falando é o lugar da não conversação. Um lugar que pode ser tão recomendável, que pode ser tão acatado e legítimo como o lugar da conversação. Há muitos contextos nos quais isso deveria ser até recomendável, assim como a alteridade, a relação dialogal e outros aspectos. O lugar da ausência poderia ser tido como tão genuíno e honroso
como os outros demais aspectos de uma conversação. Muitas vezes é um elemento que concede tempo, é um elemento que dá expectativas, é um elemento diretamente relacionado no discurso e na vivência das pessoas. Há um lugar para ele, provavelmente há. Ainda que socialmente, culturalmente, a gente não tenha isso como um parâmetro razoável e não seja um dos direcionamentos que se recomenda. Em uma época de eleições, em uma época de culturas as quais vivemos, tão dialéticas e nem sempre que compõem uma síntese, talvez esse possa ser um, um encaminhamento. Parte disso é o que eu pretendo colocar nas aulas em Fortaleza, na sexta-feira, na Faculdade Católica e também lá em Cascavel, no oeste do Paraná, onde farei palestras neste sábado. Um abraço então aos ouvintes e até a próxima quinta-feira.